Vamos fazer a nossa meditação. Eu estou aqui na Flórida e o tópico que nós temos hoje é simples. Eu vou ler para assegurar que está certo e está dito. Vamos ver. Então, nós temos a tendência de contar nossas misérias com cuidado. E a gente simplesmente deveríamos aceitar as bênçãos sem pensar demais. Eu gosto de coisas simples e direta ao ponto, e curtas, certo? Então, nós contamos nossas misérias com cuidado e aceitamos as bênçãos sem pensar muito. Eu estava rindo sobre isso, mas na realidade a gente tem a tendência de fazer isso. A gente simplesmente respiramos, nós temos o ar que a gente respira, nós temos acesso à internet, a gente leva isso como garantido na nossa vida. A gente faz por fazer, a gente não leva tempo para apreciar isso. Então, quando acontece uma coisinha errada, o que a gente faz? Coloca fertilizante. Quando alguém comete um erro, o que a gente faz? A gente coloca um microscópio na pessoa, certo? Então, a gente esquece tudo de bom que a pessoa fez para nós. Eu estou falando nós, porque eu também tenho a tendência de fazer isso, eu estou tendo certeza que não estou colocando o dedo nas pessoas. Então, o que eu quero enfatizar hoje é sobre gratidão. Eu sei, tem tantas meditações de gratidão online, as pessoas falam sobre gratidão, mas sabe, vamos colocar tudo isso junto. A maneira que fazemos isso na cura prânica é limpeza e energização. Nós somos gratos, e isso é bom, mas você também tem que purgar, fazer uma limpeza de todo o tempo que você não apreciou as pessoas e fez coisas por fazer. E a maneira que a gente faz isso é fazendo passo a passo. Vamos falar da nossa saúde física. O que a gente faz por fazer? A gente tem comida para comer, nós temos água, ar para respirar. Então a gente respira por respirar, faz por fazer. A gente é como se já fosse garantido na nossa vida. Mas quando você não tem, ou quando a comida não está boa, a gente reclama muito. Uma parte grande disso é você deve usar uma certa parte da sua consciência para desintegrar essa parte. Sabe, você fala assim, eu sempre tenho água limpa, então eu vou desperdiçar. Eu sempre tenho ar limpo, mesmo que o meu carro é poluente, ok, tem tanta poluição vinda no mundo, tudo bem, tá normal. Ou comida, essa é uma grande coisa. Eu não sei, eu vim das Filipinas, e a maneira que nós fomos ensinados, você não desperdiça comida. E eu vou enfatizar isso, porque quando eu vim para os Estados Unidos, uma mentalidade totalmente diferente. Onde eu cresci, eu me lembro, você não podia deixar nada no seu prato. De fato, os meus pais, eles costumavam nos assustar. A gente come arroz, somos asiáticos. Ele falava para cada, essa é a parte assustadora, para cada grão de arroz que você deixa no seu prato, isso pode ser vai ser uma ferida no seu rosto no futuro. Aí eu lambia meu prato. Eu queria que a minha esposa tivesse uma pele muito bonita. Então, eles colocavam isso na nossa mente. Assegure-se de não desperdiçar. Porque muitas e muitas crianças no mundo passam fome. E eu sei que era uma brincadeira que meus pais faziam, mas de certa forma a gente desperdiça muito. Você pega mais comida do que pode comer, e ainda joga de lado, deixa de lado. Isso é desperdício. Mas se você falar, isso é parte do meu programa de perda de peso. Mas isso não significa que você tem que desperdiçar coisas que são abençoadas na sua vida. Pense sobre isso. Eu estou compartilhando isso com você para trazer a consciência para você de que nós somos abençoados e você não deveria
tomar como garantido as bênçãos que nós temos, não fazer por fazer. Então, primeira coisa, saúde, água, ar. Então, tem pessoas que nos amam. E o que que a gente faz? Você não tem o tempo para falar. Ei, como é que você está? Passe um pouquinho mais de tempo. Sabe, você acha que se você não prestar atenção, a pessoa sempre vai estar lá. Não, você está certo, mas se você pensa assim, então, se você fizer as coisas só por fazer, você não estuda. E o que acontece? Você perde o seu tempo fazendo coisas que realmente são importantes. E você fica preguiçoso. E olha o que acontece. Quando você fica preguiçoso na sua mente, você deixa as pessoas pensarem por você. Se você sempre procurar no Google, você fica preguiçoso. Então, você olha a política que temos nos Estados Unidos e ao redor do mundo, as pessoas não pensam muito. Você fala, ah, seja o que for que essa pessoa fala, eu vou seguir ela e pronto. Alguém falou para o Master que ele não tinha som, ele tem som sim. Todo mundo pode ouvir. Ah, ok. Então, como eu estava dizendo, nós temos a tendência de ser preguiçosos e deixar as pessoas pensarem por nós. Mesmo o Lord Buda, um ser planetário, maior do que o planeta, o que que ele disse? Não acredite em tudo só porque eu falei. E você deixa os políticos decidir a sua. Eles decidem a sua vida. Eu me lembro, Master Shah costumava nos dizer: se as pessoas praticarem discernimento, sabe, não levar as coisas cegamente, o meu professor sempre falava. Ele falava: olha, mesmo que eu disser isso, você tem que praticar a avaliação independente e inteligente. Isso é muito, muito importante. E o que que acontece? As pessoas falam, ah, eles ficam seguindo as notícias, eles ficam presos nas empresas, na pessoa que falou isso, falou aquilo, por quê? Isso é preguiça. Você ter preguiça de pensar é a mesma coisa que aceitar as coisas simplesmente assim. Você fala, ah, eu vou ficar esperando essa pessoa me falar o que fazer. Você senta lá e fica esperando. Na realidade, se você lê, estuda, analisa, você pergunta: isso faz sentido? Isso está de acordo com a ciência? Isso é ciência interior? Quando você usa a sua mente, você faz perguntas, você afia a sua mente e você é capaz de desenvolver sua faculdade mental. Verdade? Isso é verdade, pense sobre isso. Eu escuto pessoas e elas falam que são inteligentes, são amorosas, são boas pessoas, boas almas. E o que que eles fazem? Ao invés de seguir a instrução do professor, eles seguem políticos, autores. Ah, a propósito, você sabe, se você cantar na lua cheia, se você colocar um pingente, se você fizer isso, sabe? Eu estou te dando uma ideia. As pessoas acreditam nisso. Eu falo, ué, o que que vai acontecer com essas pessoas? São inteligentes, são pessoas boas, amorosas, boas almas, e o que que eles se tornam? Preguiçosos. Eles não sentam e pensam. Isso faz sentido? Sabe? Simples assim. Isso faz sentido? Ok. E o meu professor sempre perguntava, toda vez que eu falava alguma coisa para ele, ele falava: como que você chegou a essa conclusão? Sabe? Quando a gente nasce num corpo chinês, a gente faz Feng Shui, certo? Sabe, essa coisa de arrumar o ambiente para fluir melhor a energia. Eu compartilhei essa história com você antes.
Eu falei para o meu professor, o número 4 é ruim. Ele me perguntou, como você chegou a essa conclusão? Eu falei, ué, na tradição chinesa, o número 4 é ruim. E o som do 4 em chinês significa morte. Ele falou, mas isso é superstição. Isso não tem base para isso. Eu comecei a pensar, falei, tá certo, mas eu acreditei nisso por muito tempo. Tem uma outra coisa, muitos de vocês já sabem disso, pelo menos no Oriente. As pessoas acham, você acha que as pessoas estão te jogando um feitiço, você pega sal e joga no seu ombro esquerdo. Você acha que se alguma pessoa te mandar um ataque psíquico, o sal vai destruir isso? Isso é estúpido. Ah, mas o meu avô falou, minha avó falou. Você perguntou para eles de onde eles tiraram essa ideia? Não, exatamente. Se você quiser saber, primeira coisa, isso, por que esquerda e não direita? É simples. Em italiano, esquerdo é sinistra, é da onde vem a palavra sinistro. Então, eles sempre olham algo da esquerda como ruim, porque é sinistro. Quando você fala o caminho da mão esquerda, ou, quando você não faz o que a igreja manda, você está indo para o caminho esquerdo. Nas Filipinas, falam, quando você não tem fé, você está pegando a mão esquerda em relação a alguma coisa. Tudo isso porque sinistro. Muitas pessoas Muitas pessoas que são inteligentes escrevem com a mão esquerda. Então, o que que acontece se você não pensar? As pessoas acreditam nas coisas cegamente e ficam falando que as verdades são isso e aquilo. O sol nem sempre nasce exatamente no leste. Ele nasce no Equador. Sim, se você estiver no Polo Norte ou Polo Sul, você vai ver de diferentes lugares. Questione, questione, questione. Mas, claro, meu professor disse: você questiona tudo. Mas quando você pergunta para um professor, pergunte de forma educada. Eu sei que tem muitas controvérsias sobre vacina, sobre isso e aquilo. Eu não vou mexer com isso, porque eu sei que vocês têm opiniões fortes, mas eu vou falar de novo. Eu vejo pessoas colocando comentários na minha página, Instagram, YouTube. Eu falo, eu não vou falar sobre isso, porque todo mundo tem sua opinião, todo mundo acha que está certo. Ah, eu tenho minha opinião. A minha opinião é minha, eu não vou compartilhar. Então, espiritualidade é para nos unir e não nos separar. Se eu vejo você postando sua opinião sobre vacina, seja o que for, eu vou banir você. Eu vou banir você, certo? Eu não tenho lugar para ficar falando sobre isso, eu estou te falando. Não tem segunda chance. Se eu vejo você postando, política, isso, vacina, se eu ver isso, sabe, pode procurar outro professor. Estamos olhando coisas que nos unem e não que nos separem. Então, se os seus amigos, seres queridos, têm opinião, ok, tudo bem, você pode fechar sua boca. O que nós estamos tentando fazer aqui é tentar iluminar pessoas, ajudar pessoas a ver a verdade, que nós somos espíritos, seres espirituais, e nós temos uma jornada terrena. E nessa jornada terrena, tem muitas formas de lidar com a vida. Ah, você não quer saber sobre a minha opinião? Não, eu quero, mas não nessa arena, não nesse contexto, porque aqui estamos tentando meditar, estamos tentando dar uma prática para um espaço para práticas espirituais. Então, aqui eu não vou colocar sua opinião no ancorando a luz. Mas se tivermos uma discussão, uma conversa na aula ou fora da aula, ok.
mas é aqui. Sabe, essa coisa que você faz na cama, você não faz na igreja, tomara que não. Você tem que falar essas coisas com a sua família. Então, tudo tem o seu próprio lugar, tá claro? Então, vamos voltar. Então, sobre discernimento, é tão crítico, porque se você não pratica discernimento, você literalmente está perdendo toda essa faculdade mental que tem sido dada a você. Eu sempre penso nisso como temos a tendência de aceitar as coisas cegamente, quando na realidade você deveria pegar algo comum. Sabe, se eu pegar esse. O que é isso aqui? O que é isso? Do que isso é feito? Qual é o tamanho? Qual é o peso? Para que serve? Qual é a aplicação para isso? Como isso pode ser usado? Para que isso serve? Como que eu posso fazer uso disso para melhorar minha vida? Como é que isso pode ajudar a vida de outra pessoa? Quanto custa isso? Ou eu vou usar isso aonde? No meu telefone? Ok, eu posso usar isso. Agora eu posso ter um outro. Qual é a diferença entre esse e esse? Esse custa mais, esse custa menos, a entrada é a mesma. Ah, ok, é melhor comprar esse, que é mais barato, sabe? Então você afia sua mente. Faz sentido? Então, essa é a parte que realmente eu quero que todos vocês entendam. A gente tem a tendência de aceitar as coisas simplesmente por aceitar. Pense sobre isso. Quando um grande professor andou fisicamente na Terra, Lord Buda, Mohammed, Senhor Jesus, as pessoas nessa época não eram educadas. Então, o professor teve que. Imagina um grande professor ensinando a gente hoje. Nós, as pessoas hoje são mais inteligentes, nós poderíamos entender eles muito mais rápido. A beleza é, mesmo que a gente não tenha acesso a um professor físico na nossa frente para nos ensinar, nós temos livros, ensinamentos na internet, na web, no YouTube, na universidade do YouTube. Mas o que isso requer? Uma mente que discerne, que pensa. Nós estamos falando sobre saúde, emoções, faculdade mental. Vamos falar também um pouco sobre espiritualidade. Essa parte eu quero falar sério com você. Nós levamos por levar que existe tantas práticas espirituais lá fora. Então o que a gente faz? Ah, hoje eu vou meditar isso, amanhã eu vou meditar aquilo, depois eu vou estudar aquilo, a gente fica pulando. A gente não aprende e aprecia o que está na nossa frente. Por isso que eu compartilho isso com você. Eu tenho alunos que falam, eu fui para vários gurus, swamis. Ok, isso é bom. Ah, eu estou explorando. Ok. Eu só tenho uma pergunta para você. Se você tem explorado, passando tempo com grandes professores e santos, por que a sua vida ainda é uma bagunça? Eu conheço pessoas que têm um professor, estudam, praticam e a vida é ótima. Essa pessoa tem 20.000 gurus, tem visões em todo lugar, faz download disso, download daquilo, fuma isso, fuma aquilo. E a vida deles é uma grande bagunça. O que acontece? Sabe o que acontece? Número 1, não tem discernimento. Número 2, não tem apreciação pelaquela pessoa que eles acham que é um bom professor. O professor dá tantas joias, aí você fala, ah, que legal, deixa eu procurar outro professor. Ah, isso é legal. Depois de um tempo, o que acontece? Você explorou tudo em todo lugar e isso não deu frutos? Não deu nenhum fruto? Porque a sua vida ainda é uma bagunça. As pessoas tentam me impressionar. A gente vai fazer um curso, as pessoas falam: eu fui para a Índia, eu fui para o Himalaia, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu falo: ok, como é que está a sua vida?
Ah, tá boa, você viajou, leu 1000 livros, conheceu yogi. Pergunta, como está a sua vida? Ah, tá uma bagunça? Ok. Tudo que você falou não importa para mim. Parece que é duro, né? Eu sei, algumas pessoas falam, ah, você não é amoroso. Eu tenho sido amoroso falando nessa cara que essas coisas são inúteis se você não aplicar na sua vida. Você pode ir para 1000 professores vivos. Pegue um, aprenda com ele e pratique. É assim que a sua alma vai crescer. Sim? Para voltar ao tópico de hoje, quando a gente aprecia os ensinamentos que nós temos, sabe? Estou falando eu, comigo, em qualquer lugar. Se você aprecia as coisas que nós temos na vida, essas bênçãos, você vai falar, uau, eu tenho gratidão. E isso impede que a gente reclame quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, enquanto outras pessoas, as pessoas que não têm gratidão, o que eles fazem é reclamar. Ah, isso, aquilo, eu fico pensando. E daí? Om, sayonara, não perca meu tempo. Eu não falo isso verbalmente, mas eu não perco tempo com essas pessoas. Muitos alunos que eu conheço, antes do Covid, né? Se eles gostam de reclamar, eu sou cordial. Aham, ok, namastê. Ok, eu vou pegar um negócio ali. Eu não passo tempo com essas pessoas. Porque por que que eu vou capacitar a tendência dessa pessoa de reclamar, certo? Mas quando eles falam, a minha vida teve um desafio, mas eu uso os ensinamentos para fazer mais serviço, eu falo, ok, me conta mais, estou interessado em você. Agora, nós sabemos como nutrir as almas corretas. Se você reclama da sua vida, eu não tenho paciência. Você Por que que você procura um professor espiritual se você quer alimentar sua alma com pensamentos e emoções negativos? É uma forma de mostrar que você não valoriza os ensinamentos espirituais que você recebe. Eu sei, nós deveríamos meditar, mas eu estou te dando um contexto. Então, gratidão não é só sobre, ah, eu sou agradecido por isso. É como eu sou grato pela comida que eu tenho para comer. Tem tantas pessoas que estão passando fome no mundo. Você se sente tão bem, mas se ao mesmo tempo você desperdiça comida, não faz sentido nenhum. Isso não é a verdadeira gratidão. E se você realmente é grato sobre essa pessoa na sua vida, você fala, eu sinto grato por essa pessoa. Então não ignore as pessoas. Faz sentido? Ah, eu sou tão grato por isso, pelos ensinamentos espirituais. Pratique. Eu sou tão grata pelo corpo físico, eu posso fazer isso, fazer aquilo. Fique saudável. Não faça as coisas que machuquem seu corpo. Faz sentido? Gratidão não é só algo que você fala. Eu fico olhando no seu Instagram, Facebook, ai, tanta gratidão disso, gratidão daquilo. Isso é bom. A pergunta é: você mostra essa gratidão e essa gratidão é parte da sua vida? Você está prestando atenção às bênçãos que você recebe? Você só fica esperando a ser agradecido quando você tem milhares de dólares ou bênçãos? Ah, eu sou grata. A pergunta é: você cuida das coisas com as quais você é abençoado? Seu corpo, saúde, relacionamentos. Muitas pessoas, alguns de vocês vão achar que isso é uma controvérsia, mas eu, quando você nasce em países asiáticos, você é ensinado disso. Eu não sei se é enfatizado isso em outros países, mas
Pais, muitas vezes você não se preocupa com seus pais. Às vezes você fala, é responsabilidade deles, eles nos colocaram nesse mundo. Eles têm que ter trabalho e cuidar de nós. Dar comida, fazer a gente crescer, levar a gente para a escola e etc. A pergunta é, isso é verdade. Se você é pai, é sua responsabilidade. Mas muitos, mas você não mostra gratidão e apreciação aos seus pais. Fala, eles são de uma escola antiga, pensam diferente, etc. Sim, mas não muda o fato que sem eles você não estaria aqui. Depois disso, vamos meditar. Eu sempre me lembro que eu cresci nas Filipinas e eu estou nos Estados Unidos por hora. Eu visitava meus pais nas Filipinas e meu professor, e eu estava almoçando com os meus pais. E depois eu ia ver o meu professor. E foi um bom almoço. E aí meu pai falou: Nós temos coco fresco." E eu me lembro naquele tempo, acho que a minha mãe falou: coco não, coco é muito caro. E eu estava calculando, era 10 centavos de dólar americano, mas para eles era caro. Eu falei: sabe, só um. E depois eles trouxeram um coco de qualquer forma. Eu falei: eu venho ver você e vocês estão brigando por 10 centavos um coco? Aí o almoço acabou. Eu fui na casa do meu professor. E eu falei, Master, sabe, isso aconteceu. Ele falou, como é que estão seus pais? Tá tudo bem. Ah, mas sabe, Master, eu fiquei irritado, porque eu queria um coco e tão barato, e a minha mãe não queria comprar. Ele olhou para mim e falou, não faça isso com seus pais. Não pense dessa forma. Eles trabalharam muito para você ter o que você tem, para você ser quem você é agora. Para eles pode ser caro, porque eles cresceram em momentos difíceis e eles puderam economizar e dar a educação que você teve. Então, você não tem o direito de julgar os seus pais. Número dois, você tem que deixar eles crescerem no tempo deles. A sua percepção da vida e a percepção deles é diferente. Você tem que respeitar a percepção dos seus pais. Sim, Márcia. Isso foi assustador. O meu pai espiritual estava me ensinando como tratar os meus pais materiais. Então eu fiquei pensando, eu falei, ok, eu estava errado. Eu estou falando isso para você porque é como uma confissão e ao mesmo tempo para você entender que na sua vida diária nós cometemos erros, porque temos a tendência de focar as coisas que nós não gostamos e as bênçãos que recebemos, a gente fala, ok, eu almocei com os meus pais, mas na realidade, nem todo mundo tem paz, nem todo mundo tem alguém que se importa, nem todo mundo fala, ei, vamos almoçar. Então, se você realmente quer praticar gratidão, não fique escolhendo, seja grato por tudo que você recebe. Isso foi uma lição para mim. Então, espero que isso ajude você também. Então, vamos meditar. Ao Deus divino e supremo, Pai divino, Mãe divina, Senhores espirituais, mestres santos, arcanjos, ajudantes espirituais. Ao meu professor, Master Shua Koksumá, divino, obrigada pela luz divina, amor divino. Obrigada pela orientação, por abrir nossa mente, coração, nossa alma. Obrigada por nos dar a consciência para ser gratos por todas as bênçãos que recebemos, não importa o quanto pequenas, e até os desafios, que nos ajuda a moldar quem somos, em plena fé, que assim seja. Tá pronto?
Put your hands on your heart like this. Coloque suas mãos I assim. am that. Eu sou I'm esse. not the body, Não I'm not sou the o emotion, corpo, not não the sou as thoughts, I am emoções, the não sou os soul. pensamentos, eu I sou am a a spiritual alma. being of Eu divine sou o ser intelligence, espiritual de divine love, and inteligência divine divina, amor power. divino e I poder am that. divino. Eu sou esse. The soul, the A spiritual alma, self. o ser espiritual. I am connected in Eu one to sou my higher conectado soul. em com a minha alma I am superior. connected in Eu one to the sou divine conectado spirit em in me. com o Espírito Divino em I mim. am a child of Eu God. sou I am one filho with de God. I Deus, am eu one with sou all. uno com Deus e uno There com is only tudo. oneness. Existe apenas a união. Now open your hands in blessing. Abra suas mãos em Visualize bênçãos. the earth in front of you. Visualize a terra na sua Now be aware of frente. your heart. Just say Fique our atento ao hearts are seu one. coração. Diga, nosso coração é Be um. aware of your crown. Our Fique souls are atento à one. sua coroa. Nossa alma é uma. Visualize the earth. Visualize Imagine a beautiful pink terra. light from your heart Imagine uma flowing through linda your luz hands rosa to do the seu entire earth. coração fluindo para suas mãos, para toda a Lord, terra. make me an instrument of your peace. Senhor, faça-me instrumento Wherever da there's sua hatred paz. anywhere in the world, Onde houver let me ódio em sow qualquer unconditional lugar do love. mundo, que eu leve amor May incondicional. every person, every E being on cada earth be pessoa e blessed cada ser na terra with peace seja and with love. abençoado com paz e com amor. Let my soul be filled with Que peace minha and love. alma seja preenchida com paz e amor. Where there's injury, Onde let me houver sow pardon ofensa, and que eu forgiveness. leve o perdão. As I forgive those who have hurt me, so shall I also be forgiven. Que eu perdoe aqueles que me So it is. machucaram, então eu também serei perdoado. Que assim Where there's seja. doubt, let me Onde sow houver faith. Where there's dúvida, que eu despair, leve a let me fé. sow Onde houver hope. desespero, que eu leve a esperança. Let's think of people we know Vamos going through pensar nas difficult or pessoas que challenging times in their conhecemos que life with estão their passando health. por Some people desafios na are sua vida having com health a issues, saúde. Muitas pessoas têm relationship problemas de issues. saúde, problemas de relacionamento. Many are having financial Muitos estão problems passando por problemas and financeiros mental health issues. There's e so many people problemas out there mentais. Tem tantas that pessoas are lá fora suffering. que estão sofrendo. The ones you know, visualize their lives improving. Aqueles que você conhece, Bless them with visualize a hope and vida with deles faith melhorando. Abençoe com and a better esperança life. e fé So e be uma it. vida melhor. Que assim So be seja. it. Que assim seja. Where there's darkness, let me Onde sow houver light. escuridão, que eu leve a And where there's luz. sadness, E let me onde sow houver joy. tristeza, que eu leve alegria. Let my heart, let my Que o soul, meu let my entire coração, que being be minha alma filled e todo o meu ser seja with preenchido peace and love, com paz e amor, hope and faith, light and esperança joy. e fé, luz e alegria. And let me share that with every E person, deixe every eu being on earth compartilhar now. com cada So pessoa be e it. cada ser na terra May all be agora. blessed. Que todos sejam So be it. abençoados, que assim seja. Now be aware of your heart, take a deep Fique breath. atento ao seu coração, inale Be aware of your profundo. crown, Fique atento à sua exhale, coroa and e stay there. exale e fique lá. Your crown is filled with beautiful Sua golden coroa light. está Let that preenchida com golden uma light flow linda luz down through dourada. your Deixe hands essa and luz fill the dourada entire fluir earth. pelas suas mãos e Start with your preencher family. toda a Be terra. grateful Comece for com your sua family. família. Fill them with so Seja much love, grato por so sua much golden família. light. Preencha com tanto amor e Your luz dourada. relatives, your friends, the Seus people you work parentes, with, seus amigos, pessoas those com that quem have been você so good, you trabalha. fill them with golden Todos light. que têm sido And just say bons para thank you. você. Preencha eles com luz dourada e diga Thank you. obrigada. Obrigada. From the heart of God, Do coração through de my Deus, soul, through my através da entire minha being, alma e may todo o every meu person, ser. every being on Que earth be cada pessoa blessed e cada ser na with terra love seja and abençoado kindness. com amor e bondade. May all be blessed with Que great joy todos and sejam happiness, abençoados com grande with alegria e understanding, harmony, felicidade, and peace. entendimento, May all be blessed harmonia without e paz. exception. Que todos So be it. sejam abençoados sem exceção. Que So be assim it. seja. So be it. Que assim seja. Now be aware of your heart, Fique be aware of atento your ao seu crown. coração, Take à a sua deep breath. coroa, inale profundo. Exhale, imagine brilliant golden Exale, light just imagine uma pouring through linda our luz hands like brilhante, gigantic rivers, filling the entire earth. jorrando das suas mãos e Blessing every preenchendo person, toda a every being terra, on earth. Bless the abençoando country cada of pessoa e Iran. cada ser. Bless the country of Abençoe Afghanistan, o the Irã, United Afeganistão, States, Estados Unidos,
Colombia, Venezuela. Colômbia, There's so Venezuela, many countries where people are Brasil, tantos suffering. May países que as all of pessoas them be estão blessed. sofrendo, que todos sejam abençoados. From the center of the heart Do of God, centro do through my coração de soul, Deus, through my através da entire minha being, alma e may todo o every meu person, ser, every being, que the cada higher pessoa worlds, e middle cada ser, worlds, no even mundo the lower superior, worlds, mundo médio e mundo let every inferior, person, every que being, cada every pessoa e cada dimension, ser, and em every todas as direction be dimensões e blessed direções, with God's sejam unconditional abençoados love com o and amor kindness. incondicional de Deus Let e all be bondade, blessed que todos sejam with inner abençoados peace and com inner paz healing. interior e cura And interior. for many right E now, para financial muitos, healing, cura financeira, physical health, cura, financial healing, cura emotional física, healing, cura physical emocional, healing, saúde financeira, cura física, mental healing, and for so many right cura now, mental e para muitos spiritual agora, loneliness. solidão May all be espiritual. blessed with this Que todos beautiful sejam golden light. abençoados com essa linda Bless them with luz dourada. peace and love, hope and Abençoe-os faith, com paz, light and amor, joy. esperança So e be it. fé, luz e alegria. Que assim You and seja. I are just the pipelines. Eu e Let the você blessings somos flow apenas through os us. canais. Deixe as bênçãos fluírem através de So be nós. it. Que assim seja. From the center of the heart of Do God, centro do may coração de all be Deus, que blessed with todos peace, sejam love, and abençoados com kindness. paz, amor e And my bondade. soul, E que may minha my alma, soul be blessed with que minha peace, love, alma and seja kindness. abençoada com paz, So amor be e it. bondade. Que assim seja. So be it. Que assim seja. Now gently lower your hands on your lap. Gentilmente baixe suas mãos no colo. Keep your tongue on your palate. Keep your eyes closed. Mantenha a língua no palato, os Imagine olhos a beautiful fechados. miniature sun just Imagine uma radiating miniatura de brilliant light sol above your head. com uma luz brilhante The image acima da doesn't sua have to be coroa. clear. You don't have to A see it clearly. imagem não precisa ser Just clara, know it's there. apenas saiba que está lá. You are the soul, Você not the é a body. alma, You are não the é o soul, corpo. not your Você emotions. é a alma, You não are as the soul, emoções. Você not your é a thoughts. alma, não seus You, pensamentos. the soul, are a spiritual Você, being a of divine alma, é um intelligence, ser divine love, espiritual de and power. inteligência divina, amor That is your true divino e nature. poder divino. Essa é sua verdadeira natureza. Be aware of that golden sun Fique floating above your head. atento ao sol And brilhante listen. flutuando acima da sua cabeça e escute. Be still. Fique em silêncio. Remember your true nature. A being Relembre of sua pure energy and verdadeira spiritual light. natureza, um ser de pura energia e luz espiritual. Allow your awareness to just drift deeper Permita and sua deeper consciência se into that aprofundar awareness. nessa consciência. I am that light. Eu sou I essa am that. luz. Eu sou esse. Be still. Fique em silêncio. Let go, Deixe just let things ir, happen. deixe ir, deixe Let things acontecer. be. Now. Deixe acontecer agora.
Let go. Deixe ir. Gently Gentilmente, lentamente, come back to your body. volte ao seu Gently corpo. move your fingers and toes. Gentilmente mova seus dedos das Gently and mãos e slowly dos come pés. Volte lentamente. Raise your hands in blessing. Let's release Levante the excess suas energy mãos by em blessing our bênçãos. loved ones and Vamos friends. liberar o excesso de energia, Fill them all abençoando with seres golden queridos e light. amigos, e preencha May all todos of them be eles com blessed luz with good dourada. health, with Que happiness, todos with sejam prosperity, abençoados com boa and with saúde, spirituality. felicidade, prosperidade, So be it. espiritualidade. Que assim May all be seja. blessed without exception. Que todos sejam abençoados sem So exceção. be it, Que assim so be it, seja, que assim seja. and so it is. E assim é. May all be blessed. Que todos sejam abençoados. Okay. Be aware of your feet, the base of your Fique spine, atento project aos golden pés, light base da downwards. coluna, Let our beloved projete luz Mother Earth be dourada para blessed with baixo. Que divine nossa light, amada Mãe divine Terra love, seja and divine abençoada com power. luz Let our divina, amor beloved divino e Mother poder Earth be divino. healed, Que nossa Mãe da Mãe Terra regenerated, and seja curada, revitalized. regenerada e Blessings be to Mother revitalizada. Earth. So be Bênçãos it. para a Mãe So Terra. be Que it. assim seja, que assim And so it seja. is. E assim é. All right, let's give thanks Vamos to the agradecer ao divine Deus supreme God, divino e divine Father, supremo, Mother. Pai Thank you divino, to Mãe all the divina. spiritual Obrigado elders, aos holy senhores masters, espirituais, saints, mestres, archangels, santos, holy angels, arcanjos, anjos spiritual sagrados, helpers. ajudantes To my espirituais. teacher, Master Ao meu Choco Sri professor, Mahavira Master Jimein, thank Shokoku you Sui in full Mahaguru faith. Jimiling, So be it. obrigado. Em plena All right. fé, que assim seja. So I hope you enjoyed the Eu espero que meditation. você tenha Yeah, as aproveitado a always, it's short, meditação. but we're gonna É crank up the curta, energy. mas And podemos for the aumentar ones a who still have energia. not decided, Para quem ainda não actually here decidiu, I'm here in Florida. That's why eu I'm not in estou my aqui studio. na And Flórida, por I'm isso in eu a não tenho o friend's meu house. estúdio. Estou na casa dos meus amigos. It's UPW this weekend, Esse which final de is semana nós starting temos tomorrow, o PW, Australian que time. Okay, começa so if you amanhã, haven't, no go to horário da Austrália. TonyRobbins.com. All the information is there. Você quer, você pode It's going to be procurar fantastic. On as Sunday, I have informações the no website do Tony privilege Robbins. É um and the privilégio. opportunity É um to privilégio facilitate the e meditation Twin Hearts oportunidade de with facilitar corações Sage gêmeos Robbins. com a She's chanting Om Sage. Mani Padme Hum, Ela which usually canta just takes Om it out of Mani nuclear. Padme Hum People go, e as and we just keep going pessoas higher and higher. And with more people continuam doing the indo para meditation, cima, there's acima e more energy. acima. Quanto mais Okay? pessoas meditando, mais So right now energia. it's virtual. Eu So that falei para means anybody você, can é join. You just have to look at virtual, todo mundo pode participar, você só precisa time olhar zone. o horário. Okay. Namaste everyone. Namastê a Thank you very todos. much. I Muito apologize for the obrigado. schedule being off. I had to Desculpe set up, de ter que mudar o meu And for planejamento, the one for tonight, which is mas para a 7 hours próxima from now, 7 meditação, que hours something, é a meditação da I'll keep noite, you updated because eu vou with avisar UPW, vocês. I have to look how the schedule works. As much as I can, I will do it the regular time, which Eu is vou 6 tentar p.m. California fazer no time, and here horário in Florida it's 9 regular. p.m. If anything changes, we'll let you know ahead of time. Se alguma coisa Right. mudar, eu aviso vocês. Thank you very much, and be Muito grateful for obrigada. all the blessings you have received, and I'm very E grateful for all. vamos ser gratos por todas as bênçãos que recebemos e por tudo.